Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente está no clima do desejo, do poder, do desenho. Hoje a gente vai falar sobre a magia do desejo. Mas antes da gente entrar nessa magia, entre você na magia e faz um clique aqui no joinha. Já dá o seu like, curte a gente, segue a gente no canal do YouTube Tatiana Benites. E se você está ouvindo pela Rádio Boa Nova ou pela TV Mundo Maior, dá um jeito de entrar em contato com a gente. Fala pra gente se você já assistiu o Wish, o desenho que se chama Wish, o poder dos desejos. Se você já assistiu esse filme, o que você achou e o que você quer comentar aqui com a gente, tá? Deixa pra gente também a sua sugestão de filme, de desenho, de série, que a gente pode também falar dessas séries aqui. Se bem que a gente já tem bastante coisa gravado aqui no nosso canal do YouTube. Corre lá para ver o que você já perdeu. Bom, antes da gente começar a falar de Wish, vou chamar aqui o Damião, que é o nosso assessor de assuntos aleatórios para todas as fichas de filmes que a gente não sabe, só ele sabe. Damião, fala aí pra gente. Olá, você que nos acompanha no YouTube, na rádio, Boa Nova, na TV Mundo Maior. Vamos falar de Wish, o poder dos desejos, data de lançamento nos Estados Unidos, 22 de novembro de 2023. Agora está disponível aí no canal da Disney, disponível para que você possa assistir. Os diretores Paul Verhoeven e Chris Buck. 1 hora e 42 minutos de duração. É uma animação infantil, uma fantasia no reino mágico de rosas, onde, à primeira vista, todos os desejos são realizados. Quando descobre que o rei manipula os sonhos dos súditos, uma jovem otimista, com a sua inteligência afiada, ela se preocupa com a sua comunidade e a jovem decide o quê? Desafiar o rei. Uma animação realizada para comemorar os 100 anos da Disney, Tati. E que comemoração, né, gente? Agora eu pergunto para vocês. Qual é o problema do desejo dos outros na tua vida? Fala sério, né, gente? O que a gente incomoda o outro até de querer alguma coisa? Bom, antes da gente começar a ficar indignado com tudo isso, eu vou colocar aqui a nossa vinheta para tomar uma água, vai. E tomei até um chá para ficar até mais calminha, gente, para falar desse tema. O desejo. Quem nunca teve um desejo? Quem nunca teve um sonho? Não é? Aí é que tá. Todos nós temos sonhos, todos nós temos desejos e nós podemos nos dar o luxo de sonhar porque é de graça e ninguém precisa saber o que nós desejamos, o que nós sonhamos, o que nós queremos para nós. Aí vai lá no desenho, você se muda para o reino mágico de rosas e o cara rouba o desejo das pessoas. Não, ele não rouba, ele diz que ele vai guardar, né? Aí você deixa seu desejo lá guardado. E daí você não pode mais pegar o desejo. Minha gente, não dá, né? Fiquei indignada com isso. Como é que alguém quer estragar o desejo do outro? Por quê, Senhor? Por quê? Fiquei me perguntando isso seriamente. Bom, vamos lá. Se todos nós temos um sonho, temos um desejo, né? E se a gente pode lutar por ele, como alguém pode transformar a nossa vida, assim, para a gente deixar o nosso desejo de lado? A única pessoa que tem esse poder somos nós mesmos.
E aí eu te pergunto, por que você deixou o seu sonho de lado e você ainda não está fazendo nada para cumprir ele? A gente sempre tem sonhos que a gente deixou de lado, por uma coisa, por outra, ou por uma desculpa, por outra, por coisas que acabaram acontecendo com a gente e a gente deixou que se sobressaísse ao nosso sonho. É verdade. Muitas coisas. E nunca é tarde para a gente resgatar os nossos sonhos, os nossos desejos, para a gente começar do zero. E no desenho também mostra isso. Não importa a nossa idade, não importa a condição que a gente está, a gente ainda pode lutar pelos nossos sonhos. É sério mesmo. É sério esse bilhete. A gente pode e deve lutar pelos nossos sonhos. Vocês já viram aquelas histórias de pessoas que foram fazer faculdades depois de 90 anos? E aí eu ouvia pessoas falando assim, ai, que desperdício, essa pessoa nem vai trabalhar com isso. Eu parei para pensar, o que essa pessoa tem a ver com o sonho do outro? Deixa ela realizar o sonho e ser feliz. Porque, digo mais, adquirir conhecimento nunca é desperdício de tempo. Tudo que a gente aprende, a gente leva para mais além. E aí, se a gente não usou agora, a gente pode usar depois. Pense nisso, gente. Vou deixar vocês aqui reflexivos. Damião, o que você achou, hein? Olha, Wish, o poder dos desejos, é a nossa sessão Pipoca Espiritual de hoje. Você está falando, né, que é sério esse bilhete, né, de desejos, né? Vamos falar dos desejos, dos sonhos. A história nos traz uma reflexão sobre o que ocorreria se as pessoas deixassem de desejar. A mágica do mundo deixaria de existir. Desejar algo nos mantém vivos, estimulados por alguma coisa. Tem um livro, Agora e é o Tempo, psicografado por Chico Xavier, e Emmanuel dito uma mensagem intitulada Ação e Caminho. E a mensagem diz é o seguinte: o sentimento cria a ideia gera o desejo acalentado forma a palavra orientação, a ação detona resultados, os resultados traçam o caminho nas áreas infinitas do tempo. Cada criatura, eu, você e a Tati, cada criatura permanece na estrada que construiu para si mesma. A escolha é sempre nossa. E no Livro dos Espíritos encontramos na questão 926, Allan Kardec pergunta: a civilização, ao criar novas necessidades, não é a fonte de novas aflições? E os espíritos respondem: os males desse mundo ocorrem em razão das necessidades falsas que criais. Aquele que sabe limitar seus desejos e vê sem inveja o que está acima de si, poupa-se das decepções nesta vida. O mais rico dos homens é aquele que tem menos necessidades, Tati. Eu adorei isso, porque daí a gente já pode falar até de um outro tema, né? Os males desse mundo ocorrem em razão das necessidades falsas que criais, né? Aquele que sabe limitar seus desejos e vê sem inveja o que está acima de si, poupa-se das decepções nessa vida. E a gente, a inveja tá aí, né? E essa coisa, né, de limitar os seus desejos a você. Limitar os seus desejos a você. O que você pode fazer para construir isso, né? No desenho, traz para gente essa reflexão da riqueza do poder, né? Porque, no geral, nós que estamos ainda num planeta de provas e expiações, no geral, os nossos desejos são em torno de ter algo. Para a maioria de nós, é ter.
é ter algo. Então, é construir riqueza, é ter poderes, é subir mais do que o nosso grau que nós nos encontramos, para que nós possamos ter mais. Ai, mas tem algum problema eu sonhar em ter mais alguma coisa? Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Mas tome muito cuidado com a riqueza. Tome muito cuidado com a prova da riqueza. A gente fala muito da prova da pobreza, porque a maioria de nós passa ou já passou pela prova da pobreza, né? Mas a prova da riqueza, ela é muito pouco falada. Porque o rico é o cara mais feliz, porque ele tem poder. Ou então o rico, ele é muito invejado. Então a gente tem na nossa crença de que o rico não é uma pessoa boa, porque eu sou pobre e ele tem muito. Então ele não pode ser uma pessoa boa. Então, são coisas que a gente cria na nossa imaginação fértil, né? Ou porque alguém plantou essa sementinha em nós, ou a sociedade também planta sementinhas em nós, que não fazem bem. E daí o que a gente faz? A gente julga o nosso irmão, a gente julga aquela pessoa. Mas as pessoas são diferentes. No entanto, as provas podem ser semelhantes. Então, a gente tem a prova da riqueza, que eu disse que é pouco falada. E muitas pessoas, para atingir esse sonho, esse desejo da riqueza, ela esquece os valores. Ela esquece os valores fundamentais da lei de Deus, que são o respeito, o amor. E essas pessoas acabam atropelando tudo que elas viram pela frente. Atropelando todas as pessoas, atropelando todos os valores e deixando tudo isso de lado. Então, como a maioria dos nossos desejos, eles são materiais, a gente tem que tomar muito cuidado com o que nós vamos fazer com esses desejos. Por quê? Porque também existe o estudo da felicidade. Já falei aqui várias vezes sobre isso, né, Csikszentmihalyi e tudo mais. O estudo da felicidade fala que a gente sempre quer muito, sempre quer o material. Só que quando a gente conquista esse material, por exemplo, o carro que eu quero, a casa que eu quero, né, aquela empresa que eu quero comprar, que eu quero ter, né? Quando a gente conquista, a gente fica muito feliz, a gente fica exaltado. Só que isso dura pouco tempo. Essa felicidade, ela é muito passageira. Porque quando é o ter, quando eu conquisto, eu já estou pensando num ter mais. Então, eu acabei de conquistar o meu carro, que é o que eu sempre quis ter. Quando eu consigo e passo da minha exaltação, aquilo já começa a fazer parte do meu dia a dia. Então, essa exaltação acaba e qual é o meu próximo desejo? Eu preciso criar um novo. E daí eu vou criar ter algo diferente. Ter um carro melhor. Ou então eu tenho um carro, agora eu quero uma casa. Eu quero algo maior. E a gente sempre vai deixando maior. Ai, mas isso está errado? Não está errado. Você pode sonhar sem limites de sonhar. No entanto, tome muito cuidado com todo o processo de ter. E lembrando que quando a gente tem aqui na Terra, a gente não leva nada do que a gente tem de riqueza material conosco. Então não dê mais valor ao que você tem de material do que o que está dentro de você. É muito melhor você ser rico de coração, de sentimento, ou rico de estudos, de conhecimento, porque isso você consegue levar com você quando o seu corpo ficar aqui.
e o seu espírito se for para um outro plano. Mas tudo que é material, não. Então, a gente tem que aprender a querer, a ter, mas não se apegar, porque é muito prejudicial para nós como seres espirituais esse ter, né, Damião? Sim, sim. E aí você está falando, né, da prova da riqueza, e eu queria falar também um pouquinho, né, que pobres e ricos são espíritos em provação. A riqueza é uma prova perigosa e muito arriscada, mais perigosa do que a miséria, pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce. A prova da riqueza não é fácil de ser vencida, não, gente. O fato da riqueza tornar difícil a prova de quem a recebe, não quer dizer que será impossível superá-la, pois pode servir como meio de salvação para aquele que souber dela dar uma utilidade edificante. Pelas consequências que ela provoca, a prova da riqueza é um meio concedido por Deus para avaliar a sabedoria e a bondade do ser humano, uma prova de testar-lhe a capacidade moral mediante o uso correto da riqueza na prática do bem e da caridade. Livro dos Espíritos. Allan Kardec, temos alguns esclarecimentos a respeito da prova da riqueza, algumas questões, 261, 264, 814, 816. Vou trazer para você a questão 815. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? O da desgraça ou da riqueza? Sendo tanto uma quanto outra, a miséria provoca as queixas contra a providência e a riqueza incita a todos os excessos. E o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, a verdadeira propriedade. Abre aspas, se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito que lhe cumpre usar para o bem. Fecha aspas. Olha aí, apenas um depósito que temos para usar para o bem, né, Tati? E a coisa é usar, né? Usar para o bem é usar essa riqueza, né? Não acumular, acumular, acumular. Que daí ele fala, né, no livro dos Espíritos, sobre os excessos. Então, aquele que tem muito, ele excede ao que é necessário, né? Chico falava uma vez, perguntaram para ele, né, por que que ele não tem mais, né? Por que que ele não quer mais? Porque ofereceram muitas coisas para Chico Xavier e ele acabou, ele sempre dizia que não. E ele falava, eu já tenho o suficiente para o meu sustento. Mais que isso seria demasiado para mim. Então, o que a gente faz com esse excesso? Nós deveríamos compartilhar o excesso, mas nós vivemos o excesso. E nós almejamos muito mais excessos, excessos, excessos de tudo. Então, a gente está no mundo material e a gente precisa do material para viver. A gente precisa do carro, a gente precisa da casa, a gente precisa do material para viver. Mas a gente tem que aprender a não se apegar a isso e não fazer disso o nosso objetivo. No filme Wish, que é o filme que a gente está falando hoje, que é o nosso desenho, que se chama Wish, o Poder dos Desejos, no filme eles falam de roubar o desejo. E depois fiquei pensando, ninguém gostaria de ter o seu desejo roubado, né? Seu sonho roubado. Imagina se alguém roubasse o que você mais quer. Se alguém roubasse o teu sonho agora e você fosse impedido de realizar o seu maior sonho, porque simplesmente não vai poder. Ó, eu roubei isso de você e você não vai poder. Essa é a história fundamental desse desenho, né? E daí você fica, se te roubassem o seu maior sonho agora, o que você faria? Qual seria o seu segundo sonho? Você tem um plano B? Porque eu fiquei pensando nisso. Eu falei, ué, tá, tenho esse sonho.
E se eu não consigo, né? Se acontece alguma coisa de roubar e falar, não, esse anulou, zerou. Qual seria o plano B? Né? Qual seria o segundo lugar ali do teu pódio, né? Fiquei pensando nisso. Falei, gente, grave isso aí, hein? Isso aí é grave, né? Mas o negócio é que quem tem que fazer por onde somos nós. Os únicos que podem roubar os nossos sonhos, que não no desenho, somos nós mesmos, né? Porque a gente acaba não fazendo o que a gente precisa fazer para conseguir, a gente acaba indo para outro caminho, porque a gente quer o caminho mais fácil. Porque o caminho do sonho, geralmente, ele é mais difícil, né? E daí, para que eu vou lutar se eu posso ir para o caminho mais fácil? Então, a gente acaba fugindo do nosso próprio sonho. E a gente precisa aprender a lutar por ele. E no desenho mostra uma coisa muito bacana que a gente consegue quando a gente se une, quando a gente trabalha em equipe, né? Por quê? Porque geralmente o sonho de um também é de outros. E quando a gente se une, a gente é mais forte. E geralmente, a gente, em vez de se unir, a gente se divide. O que é mais comum? A gente vai se dividindo, por quê? Porque você quer aquilo, eu quero aquilo, e vai que a gente também quer igual, vou ter que lutar com você para eu também ganhar. E daí a gente vai se dividindo, vai ocultando algumas coisas do outro, vai deixando de ajudar porque eu quero ir mais para frente que o outro. Então, a união faz todo mundo mais forte. E isso é uma coisa que eu achei lindo no desenho, porque mostra o quanto a gente precisa se apoiar. E o que, que a gente vê se apoiando? A gente vê muitas vezes as pessoas da mesma família se apoiando, ou às vezes dentro da mesma família ninguém nem se apoia, né? Ou dentro de um coletivo, por exemplo, um coletivo pequeno de mães solteiras, né? De pais solteiros, de mulheres empreendedoras, de, sabe, coletivos de homofobia, né? Então, coletivos que se apoiam. No entanto, a gente ainda vê que muitos coletivos se apoiam até a página 2. Na página 3 já existe uma competição. E daí, dentro do próprio coletivo, a gente não consegue continuar se apoiando. O que acontece com todos os movimentos, dentro das igrejas, dentro dos centros, dentro das religiões todas, dentro de todos os coletivos, né? Então, o que a gente precisa fazer é se unir. É a união que faz a força. É o amor que faz a força. Não tem outra receita. Todo mundo quer sempre a receita de bolo, de como é que eu chego lá. Mas não existe receita. A receita é caminhar junto. E não separado, né, Damião? E caminhar junto é aquilo que você está dizendo, é caminhar com amor, é caminhar com Jesus, é caminhar, sabe, para fazer o bem. E aí não importa se é você ou se é o outro que vai ganhar, vão ganhar todos, né? Ai, sonhos, sonhos. E o poder dos desejos, que estamos falando aqui, também tem lá, na animação, o amigo que erra, né? E por que erramos? E porque as pessoas erram por não estarem plenamente conscientes dos objetivos maiores que diz respeito à sua existência. Existem criaturas que se deixam conduzir por ideias, crenças, costumes vigentes, porém não se permitindo reflexões mais consistentes quanto à validade ou à superioridade de todos eles. E quem se pergunta, mas o que é certo e o que é errado, como sabê-lo? Questão 632 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona a espiritualidade. O homem que está sujeito a erros não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade faz o mal? E a resposta: Jesus vos disse: vede o que queires e o que fizesse, ou não fizesse por vós. Tudo está nisso.
Não vos enganeis. E será que o ser humano consegue não fazer o outro o que não gostaria de receber? Aliás, é a falta de autoconhecimento uma das principais causas de nossos erros e também traz ali uma reflexão sobre o perdão, né, Tati? Sim, quando a gente pensa nos erros, a gente pensa no perdão, né? Primeiro, a gente tem essa reflexão, né? Fazer ao outro o que eu gostaria que fizessem para mim. Mas, e se não fizeram aquilo para mim? Eu tenho que aprender a perdoar. Porque quem nunca errou que atire a primeira pedra. Nós estamos aqui num planeta de provas e expiações e nós vamos errar, né? E quando a gente errar, a gente precisa ter o autoconhecimento, né? De aprender a reconhecer os nossos próprios erros e aprender a reconhecer e reparar esses erros. Se eu errei com o outro, eu preciso reparar. E se o outro errou comigo, a gente precisa aprender a perdoar. Ah, mas não é fácil? Pode não ser fácil, mas é o que a gente precisa fazer. Quem disse que ia ser fácil, né, minha gente? Mas se fosse fácil, a gente não ia estar aqui no planeta de provas e expiações. É prova atrás de prova que a gente tem, gente. É prova. Se não é uma coisa, é outra, né? Se não é uma coisa, é outra. Cada dia é uma prova diferente, né? E a gente está aqui para passar por esse tipo de coisa. Então, o que a gente precisa aprender? A gente precisa aprender a conviver com as pessoas que estão ao nosso redor. Ah, mas eu faço o que eu gostaria que fizessem comigo, mas ninguém faz o que eu gostaria que fizesse comigo, né? Pode ser, pode ser. Pode acontecer, pode acontecer. É triste, mas é verdade, né? Pode acontecer, e acontece muitas vezes, né? No entanto, você tem que fazer a sua parte. A gente não muda o outro, a gente só muda a gente. Então, quando a gente muda, a gente acaba mudando as energias que estão ao nosso redor. A gente acaba mudando também as outras pessoas, por causa do nosso exemplo, por causa das nossas atitudes. Ah, mas queria que fulano mudasse, não mudou. É você que quer que ele mude, não é ele que quer mudar, né? Cada um vai mudar no seu tempo. Nós estamos num planeta onde temos diversas pessoas que são muito melhores que nós, mais evoluídos que nós, e outros que talvez não sejam nem evoluídos como nós. Então, nós temos pessoas de diferentes graus de evolução no mesmo planeta, tendo que conviver com tantas diferenças. E é essa riqueza que a gente precisa trabalhar. Essas diferenças, essas riquezas que a gente precisa trabalhar. E tudo isso, vou colocar o Damião aqui, tudo isso vem de uma reflexão de um desenho que se chama Wish, da Disney, Wish, o Poder dos Desejos, que a gente assistiu para trazer para vocês essa reflexão. Gente, não abandonem seus sonhos. Lutem pelos seus sonhos, ainda que sejam sonhos de ter, ou sejam sonhos materiais, lutem pelos seus sonhos. No entanto, jamais passem por cima do outro, jamais passem por cima dos seus próprios valores, dos valores que foram colocados ali por Deus, né? Das leis divinas. Não passem por cima do próximo e nem dos valores de vocês mesmos para conseguir algo que é só ter. A gente não leva nada daqui para o outro plano, gente. Então, lutem para serem pessoas melhores, praticar o bem, para que a gente consiga evoluir pelo menos um degrauzinho para a próxima encarnação. Mas falando de próxima encarnação, na próxima semana, a gente vai voltar aqui. Não precisa esperar a próxima encarnação. Na próxima semana, a gente volta aqui para falar de outro filme, para falar de outra série. E deixa aqui o seu like, deixa os seus comentários na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, que a gente vai ouvir vocês também.
Gente, um beijo, fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau, tchau.